Olá, irmãos e irmãs do Centro Espírita Jesus de Nazaré e todas as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, nossa saudação de paz e bem. No dia de hoje, nós vamos iniciar uma prece pedindo a Deus, nosso Pai, que nos dê discernimento, sabedoria, muita tranquilidade no enfrentamento das nossas lides cotidianas. Que Deus nos envolva em muita luz, muita paz a todos nós, toda a humanidade. No encontro de hoje, nós vamos trabalhar com o tema Sonhos, Movimentos do Espírito. Eu não sou nenhuma doutora, nenhuma especialista na área dos sonhos, estou iniciando essa trajetória, lendo alguns livros, acessando alguns vídeos, e a gente trouxe como temática no encontro de hoje, né, esse tema. E para a gente iniciar, a gente tem aqui, né, sobre Max Tucson, que os sonhos eles são respostas desta noite para as dúvidas de amanhã, e que a lei fundamental da evolução espiritual é uma básica. Tudo que nós buscamos, ele pode ser encontrado dentro de nós mesmos. Então toda a essência para nós galgarmos a evolução está dentro de nós. Pouco a pouco precisamos despertar essa essência, as verdades que se encontram dentro de nós para nos reintegrarmos a Deus. E não poderia deixar de enfocar qual a importância de estudar os sonhos. Por que estudar sonhos dentro de uma casa espírita? Por que falar sobre os sonhos? Então, antes de mais nada, a questão do sono, dos sonhos, é uma questão milenar. Desde que a Terra, né, é terra habitada, os sonhos sempre existiram, e a gente trouxe aqui dois relatos sobre sonhos na Bíblia, né? Logo no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, em que nós temos que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então nós encontramos em Gênesis 41:32. E mais ainda, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 28, item 12, nós também temos que "E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela." Então, nessas duas passagens bíblicas, a gente observa que a questão do sonho, ela já era algo tratado na antiguidade, e como reporta principalmente essa última passagem do livro da Gênesis, é uma escada posta para nós, na humanidade, rumo aos céus. Afinal, o sonho, ele é justamente uma dica de como nós podemos nos proceder, digamos assim, qual o movimento que cada um de nós temos que transitar para nos reajustarmos à lei. Mais adiante, né, no Livro dos Espíritos, nós também temos uma parte desse livro compilado por Allan Kardec sobre o sono e os sonhos. Eles estão nas perguntas 400, 401, 402, outras, mas nós nos detemos a essas 3 questões. Então, na pergunta 400, nós temos que o espírito encarnado
permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E aí a resposta dada pelos espíritos a Kardec é que o espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, quando adormecemos, então o nosso espírito, ele tem uma relativa liberdade, né? E há um certo desejo por essa liberdade, porque todos nós que somos espíritas, cremos e acreditamos que a vida da gente é realmente a vida espiritual. No item, na pergunta, aliás, 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta dos espíritos, não. O espírito jamais está inativo. E detalhe um pouquinho, durante o sono, ou seja, quando adormecemos, a nossa alma, ela entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, nós temos um contato mais facilitado. Então, a gente começa a observar a importância desse sono e a importância também dos sonhos para a nossa vida e também a nossa própria evolução. Como nós vamos nos proceder, qual movimento, que trajetória queremos lançar no nosso futuro, no sentido de sofrermos menos dores. E é de extrema importância a gente pensar na qualidade do nosso sono e também estarmos abertos aos sonhos, e se por um acaso não lembrarmos os sonhos, pensarmos em quais sensações nós estamos sentindo ao acordarmos. Então, na pergunta 402, Kardec indaga: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E a resposta dos espíritos: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Aí, preste bem atenção nessa parte. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, digamos, toda a síntese do sono, ela é capturada no sonho. Ainda nessa questão 402, os espíritos ainda nos esclarecem. Os sonhos são efeitos da manifestação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então a gente pode afirmar, de acordo com a própria doutrina espírita, de acordo com os espíritos, que os sonhos são justamente as consequências do que nós vamos viver quando a nossa alma voltar, ressurgir para o espírito, quando nos tornarmos espírito, o corpo fenecer. E para além disso daí, nessa mesma questão, os espíritos ainda nos indicam que as singularidades de imagens no que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam justamente esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Então, durante o sono, no momento em que a gente está tendo o sonho,
aparece um número de imagens, e a gente pode dizer de símbolos, que a priori nós pensamos que sejam conjuntos estranhos, confusos, alheios a nós. Mas, na verdade, isso pode até parecer que não tem nenhum sentido, mas tem sim. E a pessoa, todos nós que passamos a estudar um pouco sobre os sonhos, nós vamos perceber a importância, né, que esse recurso que Deus nos oferta para a gente fazer um lançamento, uma ação mais proativa, positiva, em prol a essa evolução. Edgar Cayce, ele nos fala que sonhos são as respostas de hoje às perguntas de amanhã. Então, os sonhos eles vão antecipar, de certa maneira, aquilo que vai surgir no nosso futuro. E não poderíamos deixar de tratar desse assunto sem falar do conceito do sonho. E em O Consolador, na questão 49, nós temos a seguinte resposta, né? Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem. Então, quando a gente percebe aqui atividade reflexa, a gente reafirma que é justamente esse efeito, essa consequência, né, que tanto dos aspectos psicológicos como também da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. E como reflexo das situações psicológicas do homem, nos mecanismos das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Ainda acrescenta Emmanuel que em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada, então aquela que alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho ele passa a ser, ele representa essa liberdade relativa do espírito prisioneiro aqui da Terra. Então, apenas a alma encarnada que alcança a elevada porcentagem de desprendimento parcial, porque ainda estamos ligados à Terra. Então, é nesse sentido que o sonho vai ser essa liberdade também relativa a cada um de nós. Então, quando se poderá verificar, né, nesses sonhos a comunicação intervivos, e quanto possível as visões proféticas, fato esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano espiritual ou do plano visível. Então, irmãos, é importante salientar que essas visões proféticas não é algo corriqueiro, não é algo comum. Muito pelo contrário, cada um de nós temos muito mais uma resposta, uma dica sobre as questões psicológicas, as questões que relatam dos nossos defeitos, dos espectros primordiais de nossa alma. E, infelizmente, por estarmos aqui, né, são os nossos defeitos. Então, são dicas, né, de um plano maior, de uma consciência maior, para nós, consciência menor. Então, é um recurso que a divindade está nos oferecendo para cada um de nós estudar os nossos defeitos, estudar o que é necessário enfrentarmos para fazer o movimento correto. Ainda
Agora é em Missionários da Luz. Então, ainda sobre a importância da nossa preparação para o sonho. Então, em Missionários da Luz, André Luiz, eles nos chamam a atenção para a necessidade de cada um de nós, encarnados na crosta, termos uma consciência maior dos serviços que realizamos durante o sono físico. E aí André Luiz diz: contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. E ainda acrescenta: se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Então vejo a preponderância de nos prepararmos para dormir, né? Fazer toda uma espécie de meditação, de prece, de oração, para esse momento necessário e onde o nosso corpo ele vai descansar, mas o nosso espírito ele vai continuar as tarefas. E a parte dessas tarefas, elas acontecem em forma de sonhos para justamente nos reajustarmos aqui na vida terrena. Jung, no livro Símbolos da Transformação, nos alerta que o sonho é um teatro em que o próprio sonhador é cena, ator, produtor, autor, público e crítico. Interessante, porque o sonho é algo muito pessoal, é algo da própria pessoa. E quando Jung fala que nós somos o sonhador, a cena, ator, é porque cada imagem que aparece, cada símbolo que aparece nos nossos sonhos é uma parte do nosso eu que está ali sendo representada. Então, algumas pessoas, ou muitos de nós, pensamos que sonhei com fulano de tal. Nós não sonhamos com fulano de tal, mas a parte do nosso espírito que se identifica com fulano de tal é que nós sonhamos. Então a gente precisa começar a ficar atento. Que parte é essa? Qual é a ideia que eu tenho sobre fulano e que está presente na minha alma para que eu possa transformar? Em Os Mensageiros, nós temos ainda relatos sobre os sonhos. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Eu quis trazer essa passagem porque muitas pessoas podem indagar por que falar sobre sonhos na casa espírita. Porque, olha só, os próprios espíritos de escola, como Emmanuel, André Luiz, tantos outros, inclusive na própria Bíblia, já fala a respeito do sonho e da importância que esse sonho vai ter na nossa vida. E aí ainda acrescenta, André Luiz, quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de seu estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Olha o avanço. Então, o sono e o sonho não é apenas a parte material, mas a gente pode concentrar estudos e por isso que a gente está trazendo essa temática aqui hoje, da importância de a gente estudar os nossos sonhos para o movimento do nosso espírito. Em Um Reformador, em dezembro de 1955, Emmanuel traz uma pequena mensagem, traz uma mensagem, eu retirei um fragmento dessa mensagem. Todos os bens da vida fluem da bondade do nosso Pai. Então, o sonho, ele é um bem da vida.
E é a bondade do Pai que está se manifestando no nosso plano para fazer com que toda a humanidade evolua para Ele. E Pietro Baldi, no capítulo 2 do livro As Noures, ele afirma o seguinte: é natural que, transferindo-me eu a um plano de consciência mais avançado em evolução, tudo naquele nível se manifeste em forma de vibração psíquica, porquanto nas fases superiores todo o universo se torna espírito. E tudo abarco porque, se adormeço na consciência normal, na outra eu desperto. E esta é muito mais elevada e potente. Nesta adquiro uma nova amplitude de visão e de discernimento. Visão minha, livre e autônoma. Então, se num plano a gente adormece a consciência normal, habitual, cotidiana, na outra nós vamos despertar. E é esse despertamento que nós vamos começar a estudar com os nossos sonhos. Que tipo de mensagem é essa que a minha alma está chamando a atenção, que o meu espírito está chamando a atenção? Então é muito importante ficarmos atentos e atentas a essas questões. No livro de Edward Whitman e Silvia Pereira, o nome do livro muito bom, Sonhos, um portal para a fonte, nós encontramos que todo sonho pode ser visto como uma mensagem de uma inteligência superior até a arcaica, decidida a propor novas atitudes significativas. Então é isso mesmo. É uma mensagem do plano maior que está chegando até nós. E qual é a atitude significativa que cada um de nós precisamos nos ater para fazer esse movimento correto, nos ajustarmos a essa lei e termos melhores consequências, né? Então, como a gente diz, é uma consciência superior agindo na consciência inferior. Ainda nesse mesmo livro, encontramos que talvez ao sonhar estamos tentando relembrar aquilo que nossas almas sempre souberam. Então nós iniciamos esse encontro falando que tudo que nós precisamos descobrir, saber, se encontra dentro de nós mesmos e mesmas. Então, se está dentro de nós, e o sonho é aquilo que vai fazer relembrar o que a nossa alma já sabe. É apenas uma dica, uma orientação para a nossa trajetória terrena. No mesmo livro, encontramos, são transpessoais, aliás, suprapessoais, pois são expressões representativas de padrões, de poderes que estão além da vontade pessoal e do controle e até da compreensão, atuando numa dimensão de campo consciente que parece independente das limitações do tempo e espaço, como nós a conhecemos. Então, expressões que vai além da nossa vontade e que é de uma dimensão consciente que vai nos projetar uma mensagem para a nossa vida. Ainda Edward Whitman e Silvia Pereira nos alerta que o sonho é como uma radiografia, ou talvez mais acertadamente como um quadro pintado por um grande mestre, e que o sonho ele vai revelar uma mensagem em múltiplos níveis,
sobre a situação psíquica do sonhador, vista de uma perspectiva até então desconhecida ou até inconsciente. Então existem várias mensagens embutidas no mesmo sonho, existem várias interpretações a serem dadas no mesmo sonho, mas aquela que eu estou buscando estudar é aquela que fala sobre esse movimento do nosso espírito. O que é que a vida está nos pedindo? O que é que a nossa personalidade, a gente precisa trabalhar em nossa personalidade. Então, irmãos e irmãs, é essa a questão que nós estamos trazendo sobre os sonhos. Relembrando que esses sonhos, eles são os movimentos do espírito e que ele vem acordar a nossa personalidade e vai se tornar como um recurso, um importante recurso para orientar um movimento necessário que cada pessoa precisa realizar. E que as imagens e os símbolos presentes em nossos sonhos geralmente são características presentes em nossa própria personalidade. Então essas imagens e símbolos não é o outro, somos nós. O sonho é meu, se o sonho é meu, então tudo que trata naquele sonho diz respeito à minha pessoa. E é isso que a gente precisa começar a compreender e nos atentar. Outra questão é que, como o sonho ele é oriundo dessa consciência, né, superior, então por isso que ele vai orientar tanto a nossa mente como a nossa personalidade. E o objetivo, né, digamos assim, do sonho é justamente de romper tanto as imagens lineares que se formam na nossa mente mecânica, que é uma mente simbólica, né, não é uma mente real. Então, o sonho ele vai justamente mostrar, fazer uma ruptura na nossa, provocar uma ruptura para que nós possamos fazer esse movimento, que a gente rompa com essas ideias, com essas imagens puramente lineares, cartesianas, mecânicas da nossa vida. No livro ainda Os Sonhos, um portal para a fonte, nós temos também que o sonho é em si uma expressão natural e necessária da nossa força vital e que ele se manifesta quando a consciência adormece. Interessante, né? Quando nós não estamos com a nossa consciência presente e a nossa consciência ela é enraizada pelo nosso ego, então é quando o sonho ele começa a se expressar e trazer dentro, né, dessas imagens, desses símbolos, uma força vital. Né? E aqui, né, como Silvia e Eduardo falam, que é lembrada e relatada quando ultrapassado o umbral da vigília, tal como uma flor, um furacão, um gesto humano. Seu propósito básico é a manifestação e a expressão dessa força vital. E ele nos proporciona imagens de energia, que são carregadas de energia e que vão sintetizar tanto o nosso passado, presente, as nossas experiências, sejam elas pessoais ou coletivas, e coletivas também. Esses autores a gente se ateve muito porque é um estudo, um trabalho que a gente está fazendo com base, né, nesse livro, e esses autores ainda abordam que cada sonho pode ser visto como uma seta dirigida à ampliação dessa nossa consciência, que ele vai proporcionar comentários e contribuições para resolver problemas, sim. Então, quando a gente tem um sonho e que a gente começa a estudar o sonho, ou pelo menos a fazer um movimento coerente, adequado,
os problemas eles vão sendo solucionados. E o sonho ele vai fortalecer, ele vai integrar, vai equilibrar a posição desperta do sonhador. É o despertamento do nosso espírito. E nesse sentido vai servir como um importante veículo para apoiar o desenvolvimento psicológico, né? Todas as manifestações da esfera psicológica do nosso ser. Ainda, de acordo com Silvia e Edward, os símbolos, eles apontam para um sentido existencial ou até suprapessoal, como a gente até já tinha comentado anteriormente. E é justamente esse sentido existencial e suprapessoal que vai direcionar o reino do espírito. Por conseguinte, qualquer abordagem da dimensão simbólica, ela vai permanecer no campo da intuição. E é percebida, e no campo da intuição percebida. E requer também uma sensibilidade artística e espiritual, tanto do sonhador como do intérprete do sonho. E as pessoas que transitam pelo campo do estudo dos sonhos precisam realmente se valer dessa sensibilidade, porque é algo muito íntimo desse sonhador e a gente tem que ter certo cuidado no trato, né, da interpretação do sonho, aqueles que são intérpretes, e o próprio sonhador começar a perceber, né, ter essa sensibilidade de perceber qual a mensagem, o que é que o meu espírito está me dizendo e que movimento, que ação, que atitude eu devo fazer. Não basta multiplicar, né, as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Isso é muito importante. É uma mensagem de palavras de Emmanuel, e eu volto a repetir quão é importante a gente pensar na questão de que não adianta a gente estar no mundo desenvolvendo uma diversidade de tarefas e não fazer a tarefa principal, a missão da nossa vida. Então aqui em Emmanuel, Palavras de Emmanuel diz, não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir cumprir, né? Antes de tudo, é indispensável receber essa ordenação do Senhor cada dia e executá-la da melhor forma possível. Então é importante que a gente possa se manter, ter um equilíbrio na nossa vida. E todos nós temos uma missão, seja ela grandiosa ou não, mas é uma missão. E como missão, a gente precisa começar a perceber o que a gente precisa fazer, de como desenvolver a nossa missão. Ainda, de acordo com o livro Sonhos, um portal para a fonte, essa parte é importantíssima para cada um de nós. É uma mensagem que a gente precisa gravar, memorizar de verdade. Resolver um problema só no sonho não basta. Não adianta a gente fazer soluções no campo apenas no sonho. Deve ser acompanhado de uma atividade equivalente na vida desperta. O sonho nos mostra onde estamos, onde erramos e quais as possibilidades e os caminhos abertos para nós. Então vejam, não é apenas sonhar por sonhar, interpretar por interpretar. Tem que vir acompanhado de uma ação para a nossa vida. E o sonho ele vai revelar justamente de onde nós estamos, onde erramos, quais são os caminhos, quais são as possibilidades, né? O que é que a gente pode fazer, que caminho, que trajetória percorrer. E devemos testar, né, esses caminhos.
lutando com as mesmas dificuldades. Afinal, a mensagem do sonho, ela nunca vai ser em vão. Outra questão é que os sonhos, eles costumam ficar repetindo suas mensagens até que essas mensagens sejam compreendidas e integradas à vida. Então, muitas pessoas relatam: eu tenho sonhos recorrentes, sonhos sempre com uma determinada situação. Então, o sonho, né, que geralmente acontece repetidas vezes, é porque o sonhador ainda não compreendeu a mensagem do sonho, ainda não iniciou o processo, né, de agir de acordo com essa lei. Ainda tem mais. Os pontos vitais que foram negligenciados ou não receberam atenção suficiente podem tornar-se temas de novos sonhos. Então, pode ser que a gente tenha até executado uma ação positiva, mas não foi uma ação integrada, foi uma pequena ação do movimento do nosso espírito. E aí, essa pequena ação, aquilo que não foi feito, então ele pode retornar em novos sonhos, com temáticas diferentes, mas os símbolos e as imagens são as mesmas. Eles vão se repetir até que cada um de nós possamos verdadeiramente compreender e agir. Na realidade, alguns sonhos podem inclusive ser retomados em diferentes momentos da nossa vida, na vida do sonhador, para justamente ser escavados, para buscar novos elementos, novos padrões dessas imagens e a gente poder transitando. E eu quero trazer para vocês também, no livro da Esperança de Emmanuel, uma mensagem muito dura, mas é a nossa realidade, somos cada um de nós, é isso aqui mesmo. Então Emmanuel nos diz que em muitas circunstâncias nós estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Irmãos, isso daí é algo que a gente precisa refletir, analisar e perceber, ter olhos de ver, porque na realidade muitos de nós ainda estamos cegos disso daí. Ainda não estamos escutando o que o sonho está querendo nos dizer, ainda não estamos tendo sensibilidade e muito menos parece que a nossa memória nos foge para o caminho a ser desempenhado. Mas, em Missionários da Luz, André Luiz fala da importância da prece. E a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, ele refundem na atmosfera e vai purificá-la. Então, um dia, cada um de nós, seres humanos, pessoas comuns, vamos perceber a importância do pensamento, a importância do sonho, o poder sublime da nossa mente, para justamente trabalhar cada um de nós. A reforma íntima, para a análise dos nossos defeitos, tudo isso faz parte desse conjunto de recursos que a nossa divindade está nos oferecendo. Um Pai de misericórdia nos oferece o tempo todo. E ainda em Missionários da Luz, André Luiz fala: devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos
as lições, as tarefas. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Então, irmãos, a mensagem do nosso encontro de hoje é a importância que cada um de nós temos que ter sobre o sono, sobre os sonhos, a importância da mensagem que os sonhos vão nos trazer para analisarmos, estudarmos e fazermos movimentos coerentes, movimentos do nosso espírito coerentes, de acordo com a lei de Deus, e poder minimizar os efeitos das dores na nossa vida. Desejo a cada um de nós, aos irmãos e às irmãs que estão nos acompanhando, muita paz, que Deus nos abençoe, muita força, bom ânimo, Cristo vive e sigamos com Ele.